Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Eterno Estudante. Eu sou o professor Pedro e hoje, pessoal, eu estou aqui com um convidado mais do que especial, que é o Ivan Azevedo, do canal Ivan Azevedo. Tá? Ele tem uma trajetória ímpar, ele é licenciado em matemática pela USP. E, bom, a gente vai discutir aqui, conversar sobre a trajetória dele até o atual momento. Espero que ajude vocês, inspire vocês aí do outro lado que estão assistindo essa entrevista. Bom, Ivan, seja bem-vindo aqui à entrevista do canal. E é isso. Eu Muito vou, obrigado, Pedro. É um prazer, né, estar por aqui com vocês. Espero que o nosso vídeo aí possa contribuir com a vida de muitas pessoas. com certeza vai. Ainda mais com uma trajetória tão legal quanto a sua, que a gente vai comentar aqui. Eu sei que você já tem os vídeos lá no canal sobre isso, mas eu acho legal revisitar isso aí. Bom, é, primeiro, Ivan, eu queria conversar com você a trajetória até a faculdade, a primeira faculdade, digamos assim, né? Então, como era o Ivan no colégio? Como era o Ivan no colégio? No ensino médio Né? ali, no fundamental, até onde você quiser chegar. Como era esse Ivan lá? Como ele se comportava? Pô, era um aluno super dedicado? Era um aluno, tô de boa aqui, tô curtindo o ensino médio. Como era? Beleza. Pedro, acho que na nossa entrevista a gente vai falar muito sobre uma escola, que é o Dom Barreto. É a escola que eu estudei minha vida toda, né? A escola que me formou aí. E que hoje, já até dando um spoiler, é a escola que eu trabalho também. Olha só. Então, eu sempre fui muito querido, assim, né? Sempre gostei muito da escola do Dom Barreto, que é a escola que eu passei toda a minha vida. E quando eu era aluno, cara, eu acho que eu era bastante estudioso. Eu sempre gostei muito de estudar, assim. Minha mãe, desde que eu era criança, ela falava: ó, filho, a gente não tem. Talvez a gente não vai deixar de herança muito dinheiro, muita casa, carro, essas coisas, mas a educação é um negócio que a gente vai deixar de herança para vocês. Eu lembro que à época a minha família tinha uma escola, né, que era uma escola familiar e tudo, mas aí eu acabei estudando nessa outra escola, que era o Dom Barreto, e aí trilhei toda a minha trajetória por lá. Eu tenho memórias, assim, na infância, né, o Dom Barreto tinha na época que eu estudava lá, pelo menos, eu não sei bem como que tá hoje, tinha uma biblioteca, né, e eu lembro da minha mãe alugando livros na biblioteca do Érico Veríssimo, então eu lia bastante quando era criança. Depois, no oitavo ano já, eu criei novamente o gosto pela leitura, né, então eu fui lendo os livros que a escola mesmo ia propondo. Até outro dia eu estava relendo Capitães da Areia, que foi um livro que eu li na época de escola, reli agora já adulto, né? Então, eu acho que esse foi um hábito que foi muito colocado na nossa escola, esse hábito da leitura, né? Uma escola que é muito forte nesse quesito, mas eu não posso deixar de puxar a sardinha para o nosso lado aqui das exatas. É uma escola também que é muito boa na área de exatas. Então, eu lembro de ter uma álgebra muito forte na época da escola, né? Com hoje colegas de profissão que eu vejo lá eles botando ali mesmo pressão ali nos alunos, né? Que tem esse renome muito grande. Então, mas eu acho que assim, Pedro, na época de escola, eu sempre gostei muito da parte de exatas, então era uma parte que eu tinha certa facilidade. Eu lembro de chegar a algumas datas de prova e eu estudar ali tranquilamente e tudo ser muito de boa. Com relação à leitura, que em geral é algo que é quase que antagônico, né? É muito comum que quem gosta de exatas não goste de português. Eu acho que eu vou um Infelizmente, pouquinho na né? contramão disso. Eu gosto de ambas as disciplinas, né? Eu me encanto também pelo português, pelas regras e tudo, pelo escrever também é algo que eu gosto bastante. A gente pode até falar sobre isso porque foi um fator também importante até na graduação, né? Em licenciatura em matemática, esse saber escrever. Mas eu acho que, no geral, assim, na trajetória escolar, eu sempre fui um aluno que me dediquei bastante, assim, então não tenho do que reclamar disso. Gostava muito de estudar, tanto que acho que isso refletiu na nota do Enem, né? Na época que eu realmente precisei fazer para valer no terceiro ano. Graças a Deus eu tirei uma nota que foi muito boa e tudo. A gente pode até comentar sobre isso posteriormente também. Sim, que é uma das próximas perguntas, que é essa, né? Só antes da gente passar para essa próxima pergunta, é interessante esse fato da gente reler os livros que a gente leu na adolescência, na infância, quando adulto, né? Muda quase tudo. Parece que, beleza, você já leu, você já sabe mais ou menos o que ocorre ali no livro, mas toda a bagagem que você construiu durante esse período reflete nessa leitura, né? Às vezes é uma leitura mais complexa, você não pegou todas as nuances, e revisitar essas obras é muito interessante mesmo. É, quanto ao final do ensino médio, agora a gente chega numa parte
É, eu acho que super interessante. Você foi, tirou uma boa nota no Enem, estudou pra caramba lá, terminou o ensino médio, era é ainda, uma pessoa estudiosa, foi e você ingressou em medicina, certo? Você entrou no curso Isso, de Pedro. medicina. Que É doideira. O isso. porquê da decisão de medicina? O porquê? Você fala, ah, eu vou Aham, seguir em medicina aqui, não, sei lá, letras ou outro curso que. Um problema também das pessoas, né? Eu me incluo nisso, que gosto de várias áreas, é a decisão, né? Porque, pô, eu gosto, sei lá, de história, eu gosto de geografia, eu gosto de física, eu gosto de matemática. Tá, o que eu faço aqui, né, nisso? Você fica meio que em dúvida. Mas como é que foi isso de decidir fazer medicina? aham. Então, hoje eu me surpreendo muito com as notas dos alunos, né, a gente agora está convivendo mais na escola, assim, e eu vejo os alunos acertando uma quantidade absurda de questões no Enem. Eu sou do Piauí, né, eu estou atualmente em Teresina, que é a minha terra natal, Sim, e pra gente não é tão comum outros vestibulares que não o Enem. Eu sei que em São Paulo é muito comum você fazer FUVEST, a grande maioria da galera faz Enem, faz outros vestibulares, mas lá em 2015, que é a época que eu fiz o Enem de fato valendo pela primeira vez, quando eu tinha ali 17 anos, o vestibular que a gente tinha era o Enem. Então você fazia o Enem e era isso e pronto. Você tinha alguns vestibulares específicos, né, de faculdades particulares, mas não era muito meu objetivo. Então, quando eu fiz o Enem, eu acertei na época, cara, eu não vou lembrar assim, 140 questões, sim. eu acho que é Amassou alguma o coisa Enem. Destruiu o foi, Enem. foi, foi uma nota boa. E eu lembro que na época, a gente tinha um professor, que é inclusive meu coordenador de matemática lá na escola, que é o Afonso, que ele tinha meio que um mantra, né? Ele falava: ó, a meta de vocês é acertar 40 de 45. Eu lembro que ele sempre falava isso pra gente em matemática. E eu lembro que na época foi o tanto que eu acertei de questões, né, no Enem de matemática. E eu lembro que a minha nota foi muito boa em matemática, foi 951, alguma coisa assim. Foi uma época em que as notas de matemática do Enem foram muito altas, tanto que eu tive um amigo que ele acertou todas as questões da prova de matemática e ele fez 1.008 pontos, uma nota que a gente nem sabia Caramba. que era possível. Pô, Então é nesse ano que é o 1.008, ele tirou 1.008,3. Então foi uma nota, foi um ano em que as notas foram muito boas. E aí o meu grande diferencial foi exatamente no português. No português eu acertei acho que 40 questões também, 39, 40, alguma coisa assim. Então a nota foi bem alta. E aí eu fiquei naquela indecisão, né? E agora, o que é que eu faço e tal? E aí, Pedro, eu te confesso, cara, eu não tinha a menor ideia do que é que eu queria fazer. Eu passei todo o meu terceiro ano do ensino médio falando, galera, eu vou ser advogado, eu vou fazer direito e tal, porque tá na moda, todo mundo tá fazendo, então eu vou fazer também. Mas eu não tinha, assim, alguma coisa que eu, nossa, isso aqui brilha os meus olhos, é isso que eu quero fazer. E aí, na época, eu tive essa boa nota, eu tirei uma boa nota na redação também, eu lembro. E aí eu, cara, eu vou fazer medicina, né? É o curso da moda, é o curso que dá dinheiro, é o curso que todo mundo fala que é excelente e tudo mais. Então vou para essa área. Então eu acabei caindo muito de paraquedas assim, sem muito aquele desejo no meu coração de fazer medicina. Sendo bem sincero, essa questão financeira não foi algo que me impactou tanto assim, nunca foi uma coisa que me iludiu muito. Nossa, ganhar muito dinheiro e tal, não diria que eu fui para medicina por isso, eu fui porque, cara, tá aí, minha nota deu e eu fui, assim, não foi nada sobrenatural, de nossa, eu tenho muita vocação para isso, não. Sendo bem sincero, foi puramente porque a minha nota deu e eu, vou fazer porque eu não sei o que é que eu faço, vou fazer o curso mais famoso aí que tem, e foi puramente por isso, assim. é o mais famoso, o mais concorrido, né? E com Aham. certeza deve bater isso na hora, né? Pô, todo mundo tá querendo esse curso, né? Início de conversa, né? Você com 17 anos, também ingressei com 17 anos. Nossa, assim, eu olho pra trás e falo, pelo menos eu acertei minimamente, mas é uma judiação fazer isso, né? É algo desumano. Você pegar com 17 anos, vai, escolhe um curso aí que você vai ingressar e batalha aí pra você entrar nele, seguir uma carreira a vida inteira nesse curso. Tipo, 17 anos você ainda não é formado ainda como ser humano, né? A gente, óbvio, tá sempre em formação, mas é muito complicado você colocar essa pressão no jovem, né? De 17 anos, escolhe aí o curso que você quer fazer. A gente não conhece ainda o mundo, né? Tipo, a gente nunca trabalhou, nunca. A gente tá acabando de sair da escola, às vezes, né? Então, a gente tem poucas experiências para analisar isso, né? Mas é interessante. Você entrou logo com 17 anos num curso super concorrido, então daqui a gente já vê.
que o homem é embaçado, né? O Ivan não é fraco, não, bicho. Logo que saiu do ensino médio, passou direto em medicina, o sonho de várias pessoas, né? Mas, é, como foi esse período? Você falou, beleza, não entrei com. Entrei meio que de paraquedas, né? Nesse sentido, nunca foi meu sonho, não sei o quê, mas como é que foi esse período? Foi legal? Foi interessante, né? Aham. Cara, então, nessa época que eu entrei pra medicina, como é até uma coisa que eu falo lá em um dos vídeos do meu canal, né, quando eu tratei desse assunto. Acho que o único vídeo que eu trato desse assunto. Mas lá na minha antiga escola, que é o Dom Barreto, tipo assim, é uma escola excelente, né? Então tem muito nome aqui em Teresina e tal, enfim. E aí, vários amigos meus passaram também. Na minha época, a turma de medicina, ela tinha 40 alunos. Então eram 20 alunos, né, para a questão das cotas e 20 alunos para a questão da ampla concorrência. Então, desses 20 alunos da ampla concorrência, acho que 10 ou 12 eram da minha antiga escola. Ah, Então, tipo assim, a gente entrou já conhecendo boa parte da galera. Então, no primeiro dia de aula, a gente sentava tudo junto, todo mundo ali se conhecia e tudo mais, né? E aí, nessa época, Pedro, surgiu um projeto na minha antiga escola que era dos monitores. Então, eles contratavam ex-alunos para serem monitores lá na escola. E aí eu fiquei meio que conciliando, né, a faculdade de medicina, que era ali manhã e tarde praticamente, e à noite, quando dava tempo, eu ia ali ser monitor na minha antiga escola. Às vezes, aos finais de semana também, no domingo, eu aplicava prova, funções ali que os monitores têm, de um modo geral. E aí eu comecei a conciliar isso daí. Com relação à faculdade de medicina, cara, é uma coisa que eu sempre falo, eu não tenho do que reclamar. Eu estudei na Federal do Piauí, né, que é aqui, enfim, em Teresina mesmo, na capital. E, cara, é excelente, assim, os professores são sensacionais. É claro que toda graduação você sempre tem um professor ou outro que destoa é, um pouquinho, né? padrão. Normal isso daí, do ser humano mesmo. Mas, assim, de modo geral, achei um curso extremamente organizado, professores, assim, extremamente capacitados, muitas boas experiências. Eu lembro que a primeira aula que eu tive no curso foi uma aula de neuroanatomia, então a gente já chega logo no primeiro dia com uma super aula assim da professora. A gente já vai ver ali os cadáveres, né, que a gente fala, alguns órgãos e tudo. Então, assim, não tenho do que reclamar com relação à estrutura, profissionais. É uma universidade que tem um hospital escola, né, que a gente chama hospital universitário, HU. Então, assim, o curso em si não foi. Ah, não, o curso era ruim porque os profissionais eram ruins e por isso eu desisti. Nada a ver com isso. Curso extremamente bom, assim, muito, muito top. É uma coisa que eu sempre faço questão de falar também. Nessa decisão, ela nunca foi por fatores externos a mim, sempre foi uma decisão muito pessoal mesmo. Mas de modo geral, né? Então eu tive esse contato com amigos que eram da escola, e com relação ao curso, eu acho que sempre foi muito bom do ponto de vista para quem gosta, né? Então Sim. sempre ofereceu tudo assim do bom e do melhor. Questão de órgãos, você tinha esse contato, né, com órgãos reais, com cadáveres, né, reais mesmo, não era com boneco, alguma coisa desse tipo. Desde o início do curso, você tem alguns cursos ali à parte, né, para você que já quer ali ingressar talvez na parte de suturas, que aí a gente já vê bem mais lá na frente, mas tem cursos que você já pode pagar ali por fora para poder fazer. Você tinha aula de histologia, onde a gente, que é a parte de tecidos, né? Onde a gente via ali no microscópio tecidos reais. Então, assim, questão de estrutura, profissionais, eu acho que sempre foi sensacional, né? Experiências que nós tivemos. Eu lembro de um dia que a gente foi fazer uma pesquisa, e aí um professor lá que, enfim, um professor muito querido, assim, né? Que é o PH. Cara, teve um dia que a gente foi fazer uma pesquisa lá para ele testar um óleo de uma planta que tem aqui, que é o bacuri e tal. E foi tipo assim, meu Deus do céu, foi eu vendo a ciência acontecendo ali na minha frente, entendeu? Aquelas coisas que a gente vê em filme e a galera se dedicando, e eu ficava, meu Deus, esses caras aqui são muito dedicados no que eles fazem, entendeu? Então, assim, sensacional, né? As experiências que eu tive, eu vi que a galera era extremamente capacitada mesmo, assim. Então Ah, foi um período muito legal também da vida. super interessante, né? E realmente faz uma grande diferença, né? Você entrar numa instituição de excelência, basicamente, medicina em uma federal, a gente vê hoje em dia, né, muitas faculdades particulares abrindo, né? E você fica com o pé atrás, né? Realmente teve aquele resultado daquele exame, né, nacional
dos médicos, a gente viu, sim, o desastre, né? Ficou muito em voga na mídia e faz muita diferença, né? Entrar em um grande centro de excelência como a FPI, né? É o FPI mesmo, certo? É a Federal do Piauí, né? Isso, tá certo. Não, o Aham. FPI, nas federais de um modo geral, né? A gente nota essa diferença, né? Principalmente pela pesquisa, né? Porque a faculdade, como você falou, não é só o ensino, né? Só de você ter visto lá o professor se dedicando ao extremo lá, fazendo uma pesquisa na tua frente, aquilo abre um horizonte para você quase que infinito de possibilidades, né, do que você vai poder fazer com carreira, futuro e tudo mais. Bom, muito interessante. Você curtiu, tava curtindo ali. Você fez quantos anos na UFPI? Cara, no total foram 4 anos completos. Tá, você fechou 4 É, anos lá na isso. UFPI e como você já mencionou, chegou um momento ali que você falou, opa, peraí, eu acho que não é para mim. E o interessante, porque eu quis trazer você aqui, foi principalmente por essas mudanças, por essa mudança de rota, né? É, porque a vida da gente não é tão linear, né? Igual a gente estava comentando antes aqui de começar a gravar. Aham, E isso é muito importante, porque quando às vezes ocorre um erro, não um erro, mas um momento de indecisão dessa, de tipo, putz, será que eu tô no caminho certo? Muitas pessoas acham, pô, peraí, eu tô com um problema, eu tô com um defeito aqui, né? Eu sou errado na história, né? E a pessoa acaba se perdendo nesses pensamentos, fica ruminando, né? A ideia, nossa, mas eu já fiz 4 anos, o que que eu vou fazer agora? Não sei o quê. Eu queria que você contasse esse processo. Como foi? Beleza, terminou lá o quarto ano, você falou, putz, eu vou sair, vou trancar, né? Vou encerrar a matrícula aqui no curso de medicina, que é algo extremamente concorrido, disputado pelas pessoas. Querendo ou não, acho que deve carregar isso, né? Nossa, pô, tô largando algo que o povo tá aí se matando pra querer, mas, pô, fazer o quê? Não é pra mim, né? Então, como é que foi esse momento de decisão de sair da medicina? O porquê foi, né? O porquê ocorreu isso? aham. Então, Pedro, assim, na medicina, a gente tem um curso que ele é dividido em 3 etapas, praticamente. No total, ele é um curso de 6 anos. Os 2 primeiros anos, a gente cumpre, né, um ciclo que a gente chama de ciclo básico, onde você tem disciplinas ali que são gerais às áreas da saúde, de um modo geral. Então, é onde você paga anatomia, você paga histologia, você paga bioquímica, várias outras disciplinas, farmacologia, eu acho também que é nesses períodos, onde você faz algo que é comum. Então, o pessoal de farmácia, enfermagem, todo mundo meio que faz essas disciplinas aí no início, né? Aí, nos 2 anos seguintes, você entra no ciclo que a gente chama de ciclo clínico, que aí você começa a ver disciplinas mais específicas. Então, cardiologia, pediatria, reumatologia, as clínicas médicas, quando a gente vai se consultar, né? Que a gente conhece. Sim. E aí, os 2 últimos anos são os anos de internato, que é quando você vai para a parte mais prática mesmo. Não é ainda a parte de que muitos conhecem como residência, né? Residência é como se fosse uma especialização. É Então uma você faz pós-graduação, né? A isso, você faz residência. depois que você sai da graduação, mas o internato, que são os 2 últimos anos, você vai rodar nos hospitais atuando quase que como um médico, só que você não pode assinar como médico, então você é supervisionado e tudo mais. Então, como que foi minha trajetória? Eu fiz esses 4 primeiros anos e no meu eu estava indo, no caso, para o quinto ano, né? Eu falei 4 anos porque foram 4 anos completos, mas eu cheguei a iniciar ainda o quinto ano. E aí, o que, que aconteceu nesse período? Nesse período, aconteceu o outro lado da coisa que foi o que me atraiu na educação. Como eu estava te falando, né? Quando a gente saiu ali do ensino médio, eu fiquei na medicina, mas ao mesmo tempo eu fui contratado pela minha antiga escola. Então, nesse período, eu era monitor. E, cara, eu tive experiências que foram sensacionais como monitor. Por quê? É, eu sempre gostei muito de me dedicar assim nas coisas que eu fazia. Então, quando eu era monitor lá na minha antiga escola, eu falei, cara, eu vou dar a vida, porque eu sabia que a escola contratava alguns monitores para meio que ter uma função mais evoluída, de Sim. professor de biologia. Então, eu Você falei, era cara, eu vou me monitor, dedicar. nesse momento você era monitor de biologia. Pronto, eu era monitor, Pedro, na verdade, geral. Ah, Eu era tá. monitor do que os alunos quisessem. Tá. Então, aí depois o projeto, como era um projeto meio embrionário, né? Surgiu assim: vê aí o que, é que os alunos querem e dá aula disso. Só que 2 meses depois já estava bem mais estruturado, e aí eu passei a dar aula mais de matemática, química. Eu acho que Tá.
a gente acabou ficando mais restrito a isso. E aí, cara, eu comecei a ficar amigo dos alunos, assim. Eu era muito jovem, né, então tinha quase a idade dos alunos. E aí a gente começou a ficar amigo e tal, dava aula para eles e tudo. E aí eu, cara, vou dar a vida aqui, vou dar o sangue, porque eu quero ser contratado para ser professor de biologia. O salário aumenta, você tem mais moral, né? Então, era o meu grande objetivo. E aí, naquele ano, teve uma experiência que para mim foi muito positiva, que os meninos iam fazer uma prova, eu acho que era prova de física, de química, alguma coisa assim, e aí eu fui dar um plantão. Cara, e quando eu fui dar esse plantão, a sala lotou. E, tipo, tinha muita gente que foi assistir o plantão. É tanto que não coube toda a galera na sala. E aí eu dei o plantão de 1 hora, aí saiu a galera, entrou outra galera para assistir Caramba. outro plantão. E foi, tipo assim, uma experiência que eu fiquei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Então foi muito top, né? E aí, no final desse mesmo ano, o coordenador de biologia me chamou, né, junto com outro colega, e aí ele falou: "Ó, a gente está querendo colocar vocês para serem os professores de biologia e tudo mais, do 8º ano, porque é uma tradição da escola. O 8º ano a galera vê muito corpo humano, vocês já estudam medicina, então tem tudo a ver. Vocês são ex-alunos da escola, então vocês já conhecem a cultura". Foi super sincero, assim, com a gente. Deu dicas, cara, valiosíssimas. E aí, Pedro, isso foi no final de 2016. Então, 2017 eu já começo como professor de biologia. A princípio, um projeto que seria só por 1 ano, né? E Sim. aí eu fiquei 2017, 2018, 2019, isso sendo professor de biologia. Aí quando foi em 2020, eu mudei para uma outra escola da mesma rede, né, do Dom Barreto, que é a escola que eu tô até hoje. Então fui para uma outra escola deles também, que é mantida por eles. E aí foi no ano de 2020 que veio a pandemia. Então nesse ano, eh, eu estava já criando essa paixão muito grande pela educação, pelo fato de ensinar, e ao mesmo tempo talvez não gostando cada vez mais da medicina. Achava muito interessante, muita coisa legal, interessante, mas eu fiquei, cara, eu acho que não é para mim. Eu não me identifico com isso. Eu gosto muito de dar aula e eu gosto muito de ensinar, é isso que eu tô gostando de fazer, mas eu não tô gostando muito de medicina. E aí eu lembro que no 5º ano, que foi quando eu entrei de fato no internato, um dos primeiros lugares que eu fui iniciar a minha experiência foi no Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas daqui de Teresina, que é o que a gente chama de Hospital Natan Portela aqui. E aí, quando eu fui, foi bem no começo do que era a pandemia, então todos os possíveis pacientes de covid iam exatamente para o hospital onde eu estava, né. E aí eu lembro que até minha mãe sempre conta essa história até hoje, eu fiquei muito doente quando eu fui para lá. Só que não era Covid ainda, porque não tinha nem caso registrado aqui no Piauí. Mas, tipo assim, eu fiquei muito doente, muito mal e não sei, cara, foi uma experiência, assim, muito ruim, sabe. E aí eu fiquei: "Cara, eu não quero isso daqui não". E aí logo em seguida veio a questão do lockdown, né, que a princípio seriam só 15 dias, e aí a galera mandou a gente pra casa, e aí foi o período que eu fiquei em casa, e junto a isso, a minha escola continuou tendo aulas, só que agora online. E aí, eu até comprei vários equipamentos na época, webcam, mesa digitalizadora, microfone, aprendi a mexer no OBS, né, que eu acho que é algo que a gente usa até hoje para Sim. transmissão ao vivo. E cara, eu via, Pedro, claramente como eu estava me distanciando da medicina e me aproximando muito da educação. Cara, na minha aula, eu botava 2 câmeras para dar aula, entendeu? Tipo assim, eu vi que os professores estavam tendo muita dificuldade na época, né, mas, cara, eu estava empolgadíssimo, assim, com aula online, não sei o quê, aquele negócio. Claro que não pela pandemia, né, muito pelo contrário, mas pela experiência da aula Sim. online. Cara, eu dava a aula, entendeu? Eu botava 2 câmeras e ficava olhando para uma câmera igual televisão. Gravei videoaula para os meus alunos, os alunos iam fazer prova, eu fazia aula ao vivo no YouTube, chamava amigo meu para me ajudar, controlar a câmera. Então, cara, eu estava maluco, assim, de viciado nesse negócio de dar aula. Então acho que foi muito assim minha trajetória, sabe, até eu largar de fato, né, que aí a gente pode comentar depois um pouquinho sobre isso. Que legal, Ivan. E nesse momento ali que você comentou que você estava indo para o quarto, quinto ano, né? Que você foi contratado ali como professor, você dava aula só no oitavo ano do. Isso, só no Tá. 8º ano de E aí dava biologia. para conciliar de boa relativamente, né? Dava, Medicina dava. e tava tocando normal.
Mas que legal, Aham. quando você estava dando essas aulas aí, online na pandemia, foram todas de biologia, né? Foram Foram todas todos. de biologia. Tá. Como era a pandemia, Pedro, a carga horária acabou diminuindo um pouco, né, a época que Ah, ninguém sabia muito bem o que tipo, fazer. 15 dias fica em casa de boa, É, vai voltar, né? Sim, foi foi esse tipo isso, ninguém papo sabia muito bem o que fazer, então a gente teve que se virar na época, assim. maravilha, né? E às vezes o destino vai mostrando, né, essa trajetória, né? Tipo, peraí, vai te afastando naturalmente, né, daquilo. Eu, igual você estava comentando, pô, eu comecei a notar que eu estava preferindo dar aula do que não o curso em si, né? Não era o problema em si, não era as disciplinas ou algo do gênero, mas eu acredito eu que seja a perspectiva de futuro, né? Tipo, pô, eu não me vejo como médico assim, eu prefiro ser um professor aqui, eu prefiro atuar como professor. Talvez isso que tenha causado nesse momento. Eu queria comentar beleza, esse momento que você estava dando aula, né? Tava como professor de biologia, mas ainda estava fazendo curso de medicina, tava para terminar ali, tava para seguir, né, a carreira como médico. E aí comentou também que o fatídico momento assim que você começou a notar foi bem no início da pandemia. Mas como é que foi a decisão em si de tipo o dia que você chegou e falou, não, vou trancar isso aí. Vou encerrar e acabou. Porque até agora você comentou comigo o seguinte, né? Ah, tava ali no começo da pandemia, comecei a notar que, putz, eu acho que não é pra mim. No começo da pandemia, ali no hospital que você foi fazer o período de estágio, né? Do internato, do curso de medicina. Você falou, putz, não tô gostando aqui. E imagina também, né? Você fazer o internato logo na pandemia é tipo nível hardcore, né? Já foi jogado assim no nível humilde de dificuldade. E qual foi. Você lembra o dia que você falou, tchau, vou trancar isso aqui e vou tocar minha vida? Eu lembro. Eu lembro a situação, lembro de tudo, assim. Essa decisão, Pedro, obviamente ela não foi uma decisão, assim, do dia para a noite, né. Quando eu desisti oficialmente, eu acho que todo mundo pensou muito assim: "Ah, desistiu, mas vai voltar, isso aí é uma decisão simples e tal". Não, foi tipo uma decisão que eu fiquei pensando muito, sempre conversei muito com a minha namorada, que hoje é minha noiva, né, a gente até conversou um pouquinho sobre Sim, como a gente estava resolvendo questão de casamento e tudo, mas na época eu sempre conversava muito com ela, e eu lembro, depois de pensar muito e tal, a gente acabou voltando, né, da pandemia. Eu acho que a gente só voltou oficialmente, assim, aos padrões mesmo em 2022, né. Mas isso ainda era 2020 e ali por setembro, mais ou menos, a galera começou a pressionar muito a faculdade. Começou: "Ó, estão abrindo para eleição, estão abrindo para não sei o quê, vamos abrir para os alunos do internato pelo menos". E eu estava muito confortável na minha casa. Eu falei: "Para de ser doido, gente, vamos ficar em casa tô mesmo e dando é minhas isso, não aulas vão aqui, pra". tô curtindo pra caramba, É, pô. Que não papo é vamos com esse esse? negócio de voltar para curso não. E aí a gente acabou voltando, se eu não me engano, Pedro, acho que foi em setembro de 2020, tá, eu teria que conferir melhor essa informação, mas eu lembro que no meu primeiro dia de internato, nesse retorno no caso, né, primeiro dia do retorno, eu agora voltei para o hospital universitário, não estava mais lá no hospital de doenças infecto-contagiosas, voltei para o setor do hospital universitário e eu fui agora pra UTI. Então eu ficava ali como interno da UTI. E aí eu lembro que eu fui o primeiro dia pra UTI, de boa ali, fiquei e tal, vi algumas coisas, mas sempre com aquela sensação: "Cara, eu não tô aprendendo muita coisa, eu não tô mais gostando disso aqui e tal". E aí eu lembro, tu falou se eu lembrava do momento específico, eu lembro que foi o segundo dia desse retorno do internato, eu entrei no hospital e eu parei na porta da UTI. Então eu tinha uma porta pra entrar na UTI, eu falei: "Cara, eu não quero entrar aqui". E eu não vou entrar. E aí imagina uma decisão que eu estava remoendo há meses já, e eu falei: "Cara, eu tenho que tomar essa decisão". E aí eu lembro que eu sentei, aí eu fiquei parado na porta da UTI, aí eu sentei, aí eu mandei mensagem pra minha mãe, né, que tipo assim, minha mãe até hoje a gente é bem próximo e tudo. Eu falei tipo: "Mãe, eu quero ir pra casa, eu não tô me sentindo bem". Aí ela: "Meu filho, pois venha, a gente conversa aqui e tudo mais". E aí eu lembro que eu voltei pra casa e aí eu fiquei deitado, assim. Aí eu falei: "Mãe, vou deitar aqui, descansar um pouquinho e tudo". Aí a gente conversou, aí ela: "Não, meu filho, fique aí, amanhã você volta e tudo". Só que na minha cabeça eu já sabia que eu não ia voltar, né. E aí Tava num eu processo fiquei de aceitação quase, assim, né? Tipo, era. peraí, deixa eu aceitar isso aqui.
que eu não vou era querer isso. voltar para aquele ambiente. E aí eu lembro que eu fiquei deitado assim, aí depois meu pai chegou do trabalho, né, aí a gente ficou conversando ali e tal, aí ele: "Não, mas fica aí um tempo, próxima semana tu volta". Aí eu falei: "Gente, mas eu não quero mais voltar, não é isso que eu quero fazer da minha vida e tudo". E assim, a reação familiar, que talvez seja a pergunta natural que a gente faz agora, foi uma reação do meu pai, foi muito de boa, porque assim, o meu pai ele tinha um irmão que era médico, que já faleceu, mas meu pai falava pra mim: "Ó, o meu irmão que era médico, cara, eu via que ele era fascinado pela medicina. Ele estudava até altas horas da noite, ele gostava muito disso, ele, cara, era muito top como médico. E eu vejo que tu não tem essa paixão. Então, tu estuda mesmo, eu nunca fiquei reprovado em nada na medicina, sempre pensava, mas eu estudava só para passar, assim. Então, tipo, estudava para passar, decorava ali umas coisas, mas eu falava: "Cara, eu não vou ser um médico medíocre desse jeito. Eu vou lidar com vidas, eu não posso fazer qualquer coisa na vida das pessoas". Mas para minha mãe não, para minha mãe foi mais difícil. Porque como eu falei, né, desde criança a minha mãe sempre incentivou muito isso na educação. Então acho que ver o filho virando posteriormente um médico era a coroação de tudo que ela lutou a vida dela toda, né. Sim. Então para ela foi mais difícil de aceitar. Mas hoje em dia é super tranquilo, assim, hoje em dia ela já fala: "Meu filho, realmente, por que que você não largou antes, né, eu vejo que você é tão feliz assim". Mas foi um processo, assim, né, um processo. Sempre conversei muito com minha namorada também, porque isso acabaria adiando também planos que a gente teria, né, de casamento e tal, Sim. mas sempre foi uma pessoa que super me apoiou, mas foi esse, assim, o processo, o momento foi mais ou menos assim. Que bacana, né? E são às vezes pequenos momentos, né, que destravam todos aqueles pensamentos que a gente estava tendo, né? Porque no seu caso foi esse da porta da UTI, assim, você chegou e falou, não, peraí, todos aqueles pensamentos que eu tinha, agora eu tenho que tomar essa decisão. E foi de extrema coragem, assim. E realmente, você mencionou que você tinha um tio médico, né? E não tem muito como você competir com a pessoa que está se divertindo com aquilo, né? É uma coisa curiosa, né? Pô, se não é sua praia, você beleza, pode se esforçar aí, mas você não vai é, ter a gana, a vontade do cara que tá curtindo aquilo, que ele ama aquela parada ali, que ele tá estudando, que é, por exemplo, você agora com matemática, né? Você pegar alguém que, sei lá, caiu de paraquedas no curso de matemática e tá, e pensa, sei lá, ah, não, vou fazer aqui só para me formar mesmo, ter um diploma, algo do gênero, pô, vai ser um professor medíocre ali na frente, né? E realmente ter essa consciência é muito complicado, né? É difícil, não é do dia para a noite, né? E você teve essa coragem, teve esse momento de reflexão que hoje, cada dia que passa, eu vejo que tem menos, né? As pessoas param menos para pensar sobre a própria existência, qual caminho que estão tomando, né? As pessoas só vão seguindo assim, seguindo, 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 e vai. Não, já cheguei aqui no quarto ano, vou seguir no quinto, vou terminar o internato aqui, depois eu vejo o que eu faço. Você falou, não, peraí, vou parar, vou pensar. E beleza, aí você decidiu, por sorte, né? Ainda bem, sua família não te julgou, né, nesse aspecto. Com certeza você mencionou, né? Sua mãe foi difícil, imagino como deve ter sido, né? Porque justamente, né, como você mesmo mencionou, é a coroação final de todo aquele processo, né? De toda a valorização do estudo, ver um filho médico para uma mãe assim deve ser algo muito orgulhoso, assim como um filho professor. E aí beleza, o julgamento familiar deu relativamente tudo ok, mas como foi, não sei se teve, o julgamento pessoal, individual, sabe? Aquele peso na consciência de tipo, nossa, fiz 4 anos de algo que eu não vou seguir, me dediquei tanto tempo para isso que, putz, eu não vou querer mais usar. Você, em algum momento, ficou remoendo esses pensamentos assim? Sei lá, gerou alguma não crise exatamente, mas aquela sensação de ansiedade, tipo, ter desperdiçado tempo ou algo do gênero veio. Se não veio, eu também não vejo motivo por ter vindo, porque a vida é justamente essa, né? Tipo, você não jogou fora esses 4 anos, né? Essa ideia que a gente tem de, ah, não, só porque eu não terminei esse curso é porque eu joguei fora 4 anos da minha vida. Não. Você estava dando aula, você estava estudando biologia, você estava se tornando um médico, só que chega um certo momento que a gente tem que mudar de rota, parar um projeto, seguir com outro. Mas para você, como foi lidar com isso, com essa decisão? Sabe, a parte individual mesmo, de como é que eu lidei com esse pensamento, como é que eu lidei com o tempo que eu gastei e tudo mais.
Eu acho, Pedro, que assim, de início, como foi uma coisa que foi muito planejada e tudo mais, eu acho que eu não senti tanto como eu imaginei que eu sentiria, né? Talvez essa questão do tempo foi uma coisa que pegou bastante, sempre pensando nisso, né? Poxa, por que que desde lá no início eu já não fiz logo o curso que eu queria, né? Por que que desde lá no início eu sempre pensava isso. Só que aí, ao mesmo tempo, eu acho que tinha uma reflexão parecida com o seu comentário, né? Poxa, mas se eu não tivesse feito, talvez eu não tivesse tanta oportunidade. Porque, por exemplo, foi nesse meio do caminho que eu comecei a ter um relacionamento com minha namorada, que eu não tinha até então. Então, será se eu tivesse ido para São Paulo? Será se eu teria tido esse relacionamento com a minha namorada, que hoje é minha noiva, logo mais minha esposa? Será se eu teria fortalecido minhas amizades, né? Que eu tinha aqui? Será se eu, sei lá, teria ido de fato para São Paulo? Será se eu não teria feito matemática aqui? Será se eventualmente eu teria gostado tanto de matemática ou de ensinar como eu gosto hoje? Então sempre fui me apegando muito a isso, né? Eu acho que eu tinha muito medo do julgamento das outras pessoas. Tanto que de início eu não contei para praticamente ninguém que eu desisti de medicina. E aí até uma coisa interessante, porque como eu larguei ali no final de 2020, e foi uma coisa que eu já estava planejando largar, mas que eu larguei de fato mesmo só em setembro, eu já tinha a noção de que eu ia ter que ficar um ano meio que parado. E eu estava vindo numa rotina de ser muito movimentado, porque eu fazia medicina, eu trabalhava, entendeu? Então era uma rotina maluca, assim. E aí eu ficava, cara, eu vou passar um ano sem fazer nada. Eu vou ficar maluco nisso aqui, porque No quebrar começo, totalmente a né, minha você pensa, rotina. nossa, porque você tá num E nível tipo de assim, energia ali, de atividade, e pum, para tudo, né? aham. E aí eu ficava, cara, tipo assim, meu pai nunca botou objeções pra me ajudar financeiramente, mas eu acho que já pesava muito pra mim, porque eu tinha um salário ok, assim, né, pelo fato de não ser formado lá na minha antiga escola. Então, falava, cara, eu vou perder isso, então vai ser pai e tal, né? Não tinha mais como eu fazer o Enem daquele ano de 2020, só poderia fazer o de 2021. Então eu fiquei muito nessa. É tanto que eu não contei pra praticamente ninguém. Muitas pessoas só foram saber que eu tinha desistido de medicina quando eu fui para São Paulo, que foi, Caramba. tipo, no início de 2022. Olha o tanto que eu guardei esse segredo, porque eu tinha muito medo do julgamento das outras pessoas. Então, tipo assim, pouquíssimas pessoas sabiam. As pessoas começaram a dar uma desconfiada, por qual motivo? Na época que começou a vacina da Covid, né, um dos grupos prioritários era exatamente os estudantes da área de saúde, que foram um dos primeiros que receberam a vacinação. Só que como eu não era mais, eu não fui vacinado. E aí Ah, todo mundo sim. me perguntava: "E aí, já foi vacinado e tal, não sei o quê?" Eu: Aí "Não, ainda você, né? não". Sim. Que Aí o formato pessoal de acho que já estudante é começou, esse? ué. Que negócio é esse? Como é que tu não foi Hum, vacinado, né? Mas aí foi um processo, assim. Aí eu fiquei o 2021 todo, aí meu pai falava, né? Ah, tu vinha numa rotina muito louca, tira esse ano aí, vai ser teu ano sabático. Ele falava assim, né? Brincando. Aí que é famoso aí, o pessoal tudo tirando sabático, tá tirando sim, um ano sabático agora. pronto. E aí foi isso. Puta, que legal, cara. E pô, é bom saber que você levou assim, óbvio, né? Não é tão simples quanto a gente fala, mas você levou relativamente bem, né, essa situação, né? Você teve o apoio da família e tudo mais. E como é que foi esse um ano aí? Como é que foi esse um ano? Tipo, tava ali em umas atividades, ó, frenética, né? Acordando cedo e dormir tarde, e atividade na faculdade de medicina e dando aula. Como foi? Um ano. Pss, parado. Parado, né? Parado. Aham. Como foi? Pois é, cara, nesse um ano eu ficava praticamente sozinho em casa, né, porque meus pais trabalhavam o dia todo praticamente, então eu fiquei responsável pelas atividades domésticas, assim. Então quando meus pais chegavam, sempre a louça estava limpa, tinha comida feita, tinha casa varrida, Pô, então eu aí virei o top. dono de casa, assim mesmo. Excelente, excelente. Sim. E aí eu exercitei aí bastante, né, esses conhecimentos, mas nessa época, Pedro, eu acabei me interessando por estudar outras coisas também. Então eu falei: "Cara, vou começar a estudar sobre outros assuntos e tudo". E foi uma época que eu precisei muito estudar sobre finanças, né? Porque eu tinha um dinheiro ali, mas eu falei, cara, eu tenho que economizar essa grana, porque Tem daqui que que eu fazer consiga outra render vai esse demorar. período, né? Pelo menos esse um É. ano aqui eu tenho que fazer render esse dinheiro. E aí foi o tempo que eu comecei a estudar muito sobre finanças, né? E, enfim, fui me aventurando aí nesse quesito. Eu acho que foi um período muito bom nesse sentido também. Então, foi um período que eu diminui muito o meu ritmo, muito, muito mesmo.
mas de coisa, assim, que eu fazia era basicamente isso, estudar muito sobre finanças e fazer as atividades de casa, né, que acabavam demandando bastante tempo também. Mas foi um período que eu fiquei muito mais parado do que eu estava acostumado. E esse parado aí teve algum efeito psicológico, assim, de tipo, nossa, ficou meio deprimido, assim, tipo, não tô fazendo nada. Como foi, Às vezes batia essa batia sensação? essa sensação batia. Certo. Aí, Ivan, bom, aí nesse um ano aí, você começou a estudar aí finanças, se interessar por esse assunto, mas como é que foi a decisão de falar, eu vou fazer matemática e não, sei lá, licenciatura em biologia, né, ou química, ou por que você falou matemática, vou fazer a licenciatura em Aham. matemática? Por que da Cara, decisão eu de fazer em matemática? aham. A gente estava falando um pouquinho sobre isso de ficar em casa, né. Então quando eu ficava em casa, eu sempre tentava evitar essa conversa desconfortável, que eventualmente eu sabia que ela vinha, com meu pai falando assim: "E aí meu filho, como é? Vai morar aqui pra sempre? Vai fazer o que da sua vida Eita, agora, né? E aí? E aí? Desistiu e aí vai ficar assim tipo, pro resto da vida?" acabou, se E aposentou aí o já? meu o meu pai lançou essa assim, eu falei: "Ó pai, Hã. eu gosto muito de ensinar, eu percebi que essa é uma coisa que eu gostei muito, e eu acho que eu vou para matemática". Então Pedro, eu acho que esse desejo de ser professor, ele começou muito com o desejo de ensinar, não sabia o quê, qualquer coisa, eu queria era ensinar. Então, como a gente comentou, né, desde a época da escola, eu gostava, assim, das matérias de um modo geral, só tem uma matéria que eu não gostava, que é inglês, eu não me dou bem com inglês até hoje. E eu sei que é uma coisa mega importante, mas é uma coisa que não me bate. Quero muito aprender, já fiz curso, já não entra, cara, na minha cabeça. Mas aí é assunto para outro vídeo. Sim. Mas eu, cara, eu quero ensinar. Pode ser qualquer coisa aí, eu quero ensinar. Só que eu ficava: "Cara, mas na minha época de escola, eu gostava muito de matemática". E eu chegava a ensinar alguns colegas também, porque a gente estudava muito junto, né. Então no estudar junto, eu gostava ali, mostrar eu cara, por que não ser professor de matemática, né, tipo, é uma profissão legal, é uma profissão que o mercado precisa, né, sempre tá precisando de professor de matemática, e eu vejo que é uma disciplina que a maioria da galera não gosta, né. Pessoal, assim, ou você ama muito matemática ou você odeia muito, não tem um meio termo ali. E eu falei: "Cara, eu acho que eu vou nessa carreira aí de ensinar", e o desejo inicial foi ensinar qualquer coisa, mas ensinar matemática, porque eu tinha uma certa identificação da época de escola, ainda que na faculdade tem muita coisa que não tem nada a ver com a escola, né, que a gente Sim. aprende ali, A maioria, né? mas Vamos dizer, o é, primeiro semestre até beleza, o resto aí acabou já. é, O resto já acabou, não mas tem nada a ver acho com a que foi escola mais mais. nesse sentido aí. Que legal, então. Eu já ouvi de outros professores exatamente isso. Eu ia ensinar. Não sei o que exatamente, mas eu queria ensinar. E interessante você falar, eu vou para matemática, né? Por essa influência de, no ensino médio você gostar, ter ensinado pros colegas. Eu também me recordo de um momento desse, de ensinar matemática para os colegas, uma prova de trigonometria antes da. Assim, né? Tipo, vai, um dia antes da prova, tava todo mundo estudando ali, eu ensinando, e isso marca a gente, né? Esses momentos, eu acho que é algo humano mesmo, né? O ensinar é humano e marca muito a nossa trajetória, né? Esses pequenos momentos. E, bom, legal. Aí você falou, vou fazer licenciatura em matemática. Você pensou no momento, vou fazer o bacharelado. Como você mencionou, você queria ensinar mesmo, então eu acho que isso não foi uma dúvida, né? Você falou, vou para licenciatura mesmo. Ou teve alguma dúvida nesse sentido? É, eu acho que quando eu fui, acho que sempre foi muito pela licenciatura. Ah, Em algum momento passou pela minha cabeça fazer os 2, mas eu acho que conforme eu fui andando no curso, eu falei: "Cara, eu acho que eu não me identifico muito com o bacharelado. Eu acho que se eu fizer esse curso vai ser um ano a mais, né, porque teria a possibilidade de fazer ali o diploma conjunto, mas acho que vai ser um ano a mais que eu acho que não vou usar na minha vida, eu acho que eu já sofri tanto com coisas que eu não gostava, eu acho que eu vou seguir na licenciatura aqui, estou muito feliz", e eu acho que foi isso, assim, a tá decisão. certo, tá certo. E, Ivo, por que a licenciatura na USP, né? Você falou, pô, né? Você é do Piauí, por que você não falou, vou para a UFPI? Por que você falou, quero ir para a USP? Qual foi a motivação para isso? Aham. Cara, quando eu conversei com meu pai, né, que sempre foi
alguém que eu conversei muito nesse período aí, por conta da educação, eh, eu falava: "Pai, eu quero fazer matemática, ser professor e tudo. Aqui no Piauí é excelente, né, a faculdade é muito Sim, boa e tal, só que eu acho que tinha tanto o peso USP, né, tipo assim, você é formado pela USP e tal, não sei o quê, é outra coisa, né, a melhor universidade da América Latina. E aí, eu acho que tinha isso, né, sem dúvidas nenhuma, né, o diploma USP ser extremamente pesado, mas eu acho, Pedro, que lá no fundo também tinha um outro motivo, que era o motivo de me afastar um pouquinho daqui. Eu acho que eu precisava disso, sabe? De não viver sempre na sombra, assim, ah, ó o cara aí que largou medicina, ó, tá fazendo matemática agora, não sei o quê, largou o curso. Eu acho que tinha um pouquinho disso também, de não viver no mesmo ambiente, né? Eu conversei com meu pai sobre isso, falei, pai, ó, eu sei que é um processo caro, né? Não é barato, mas eu tinha muito esse desejo de estudar lá na USP, se fosse possível. Aí eu queria saber se o que é que o senhor acha. Aí ele falou: "Ó, se tu quiser ir, eu te banco, não precisa tu se preocupar". Aí eu falei: "Meu amigo, pois era tudo que eu queria ouvir". E maravilha. aí eu lembro que até quando eu fui pra lá, ele sempre comentava: "Meu filho, você é um filho muito barato, então não se preocupe, pode ir". Aí eu: "Ah, que bom então, né", porque a gente sempre fica nesse peso, né, de não Fica. ocupar tanto, né, financeiramente os nossos pais e tal. Então eu acho que esse processo foi muito nesse sentido, né, tanto de querer o diploma da USP, que eu acho que foi o principal, mas eu acho que lá no fundo também tinha essa questão de: "Vou me afastar um pouquinho daqui para viver novas experiências, né, um E novo chegar ambiente também". num ambiente ali que, né, ninguém sabe, né, a sua história, assim, né? Eu comecei do zero aqui, então ninguém vai É. saber que eu fiz medicina, ninguém vai ficar me marcando com isso, né? Tipo, ah, você largou medicina porque não aguentou, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, você, não quero. Interessante essa visão, interessante mesmo. E como foi a decisão entre USP São Paulo ou em São Carlos? Eu sei, eu faço no IME, né, em São Paulo, mas muitas pessoas preferem São Carlos porque, pô, é interior, custo de vida é mais barato, é uma cidade muito mais tranquila, muito mais aconchegante, né? Como foi essa decisão? Foi pensando nisso também? Aham. Então, Pedro, assim, essa decisão, ela talvez não tenha sido muito uma decisão, vou tentar explicar um pouquinho, né. Como eu sou do Piauí, pra gente é muito complicado a gente ir pra São Paulo fazer a FUVEST. Porque E você tem só que tem ir uma aplicação vez, aí tem que aqui, né? ir de novo. É, aí, tipo, ficava meio complicado, né. Aí eu falei: "Cara, eu vou fazer o Enem", eu vi que tinha vagas pelo Enem, fazer o Enem aqui e seja o que Deus quiser. E aí eu fiz o Enem, e aí na época de aplicar lá no SISU, que hoje é SISU USP, né, tem um SISU Sim. especial, mas na época era no SISUzão mesmo para todo mundo. E aí eu falei: "Cara, eu vou aplicar aqui para matemática, na USP". Digitei lá matemática na USP, cadê que eu encontrei? A USP da Putz, capital? não Não tinha tinha. vaga? A USP da capital só liberava vagas para o Enem, pelas cotas, e eu não entrava nos quesitos, Tá. né. E aí eu vi que tinha uma ABI em matemática na USP de São Carlos. Aí eu falei: "Cara, eu não sei nem o que que é ABI em matemática, e eu nem sabia que tinha USP em São Carlos". Na minha época de escola, eu sempre ouvi muito falar de São Carlos. Sim. Só que confesso, e aí até é quase criminoso hoje pensar nisso, e depois de viver São Carlos, eu pensava que USP São Carlos e UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, eu pensava que era tudo a mesma coisa. Não, mas não é tão Assim, porque criminoso, não. é Tão muito criminoso, distante né? da nossa realidade, É, sabe? a gente pensa, quando tá no ensino médio assim, eu falo, o Fiscar, tá, sei lá, deve ser. Eu pensava quando tava no ensino médio, o Fiscar era tipo a Federal de Sorocaba, sabe? Mas tem o Ah, campus Sorocaba, mas é de São Carlos, sabe? Mas eu acho aham. que é natural, assim, né? Pô, você. Não é a mesma coisa, não? Será que não tá no mesmo Foi tipo balaio isso, assim, né? assim. Foi tipo isso. Aí eu vi lá, aí eu comecei a pesquisar, né, comecei a Uhum. olhar e tudo. Aí eu vi que, na verdade, esse ABI em matemática é porque é como se fosse o núcleo geral. Então, Tá. quando você entra na matemática, lá na USP de São Carlos, você fica um ano fazendo algo mais geral. Então você faz, licenciatura, bacharelado e matemática computacional, aplicada à computação, né, matemática aplicada. Você faz meio que os 3 ao mesmo tempo, Tá. e aí no final de um ano você pode decidir para qual você quer ir.
Eu acho que atualmente, eu acho que é depois de 6 meses só, acho que você faz um semestre, Certo. depois já decide. Faz o Mas na primeiro minha época era um semestre ano ali, que você tipo, fazia. tudo junto, a galera toda Isso, junta, e faz depois tudo vai. geral, que é cálculo 1, geometria Sim, analítica, né, introdução à computação. Aí eu falava: "Cara, então não é outro curso, é o curso de matemática mesmo, é só um nome diferente". Aí eu: "Vamos ver agora USP São Carlos". Aí comecei a ver, aí meu pai já se empolgou também. Aí: "Ah, São Carlos é a cidade que tem a maior concentração de doutores do Brasil. isso é São verdade. Carlos é uma cidade muito segura. São Carlos é uma cidade de tantos mil habitantes. São Carlos é meio frio, que aqui no meu estado é quente, meu amigo. Aqui é 40 graus, assim, fácil". Falei: "Rapaz, não é que São Carlos está parecendo ser uma cidade incrível aqui, né, pra poder ir e Fizeram tudo". uma E propaganda muito aí bem feita, vamos ver se é isso mesmo. é. E aí foi tipo isso, Pedro. Não foi algo pensado Tá. anteriormente, mas foi algo que quando aconteceu a gente, nossa, realmente é uma cidade muito boa. E hoje eu sou muito feliz de ter ido para São Carlos, assim, eu acho que foi a melhor decisão aí que poderia ter sido tomada, foi ter ido pra USP de lá mesmo. Eu gostei muito, né. Aí agora a gente chega então na parte, eu acho que mais interessante, eh, porque é a parte feliz, né, digamos assim, que é da graduação na USP de São Carlos, né, no ICMC. Como é que foi esse período, né? Como é que foi, primeiro de cara, assim, como foi a sensação de chegar em São Carlos? De sair lá sair aí de Teresina, no Piauí, e chegar em São Carlos para fazer a nova graduação. Essa mudança, né? Com certeza vai passando um monte de coisa na nossa cabeça, assim. Mas qual foi a sensação Aham, de você chegar em São Carlos e falar, pô, gostei da cidade, hein? Ah, não gostei. Como é que foi? aham. Cara, eu lembro muito assim, porque meu pai foi comigo, né, pra dar todo o apoio necessário. A gente foi tão assim que, tipo, eu lembro que saiu o resultado e acho que 2 semanas depois, 3 semanas, a gente já tinha que ir pra USP. E aí meu pai: "Rapaz, procura avião e tudo pra gente estar em cima já praticamente". E eu acho que desde a recepção, Pedro, já senti muita diferença, né. A USP ela começou a mandar e-mails, e você deve ser prova disso aí, que chega e-mail da USP todo dia no e-mail da Da gente, hora. mas a USP começou a mandar infinitos e-mails e eu já preocupado: "Meu Deus, será se vai dar certo?". Já mandaram e-mail, já pediram documento e era tudo online, não precisava ir lá pessoalmente. Aí eu já: "Rapaz, aqui é diferente o negócio". Aí eu lembro que na semana inicial fizeram uma semana de recepção, teve reunião com os pais. Minha mãe Muito achou legal. isso a coisa mais incrível do planeta Terra, assim: "Rapaz, reunião com os pais, que coisa chique, né". E aí eu lembro que eu fui com meu pai, e assim, eu tenho muito vivo na mente, porque quando a gente vai para São Paulo, em geral a gente vai para o aeroporto de Viracopos, que é em Campinas, e aí de Campinas a gente pega um ônibus para ir para São Carlos. Tá. E eu lembro de, tipo assim, chegar em São Carlos e a gente dobrar assim, porque se você vai aqui no ônibus, você tem que, tipo, subir para uma pontezinha que tem lá. E aí quando a gente sobe assim, eu acho que tinha um nome São Carlos, ou era ao fiscal, alguma coisa lá que eu vi, eu falei: "Meu Deus, eu tô em São Carlos, é verdade agora", entendeu? Cheguei, né? Agora é real mesmo o negócio. Cheguei, né. E aí eu lembro que foi muito legal essa experiência, eu visitei com meu pai logo depois vários apartamentos para poder alugar, e foi engraçado porque a gente foi em várias imobiliárias, deram um monte de chave pra gente ver apartamento, e a gente acabou ficando num apartamento que nem não era de nenhuma imobiliária no fim das contas, foi um apartamento, assim, na frente da USP, Tá. então foi Puta, e sensacional. faz uma E diferença do aí caramba, né, morar do lado da faculdade, assim. é. Cara, e eu tive esse privilégio, assim, eu morei por acho que 2 anos praticamente na frente da USP, então eu atravessava a rua já era a USP, já era a entrada. E aí foi sensacional, né, esse momento inicial de viver numa nova cidade que na época estava muito quente, tão quente quanto Teresina, mas que quando fez frio valendo, assim, de 8 graus e eu quase achei que ia congelar, porque eu nunca tinha vivido um frio tão intenso quanto esse. Mas eu acho que na primeira oportunidade que eu tive de ir pra USP, de fato, eu vi o quão diferente era a universidade, né. O campus de São Carlos, ele é um campus bem menor do que o da capital, mas um campus muito bonito, né, muito bem conservado, a estrutura, assim, sensacional. Eu lembro de entrar pra minha primeira aula, que foi cálculo 1, e achar incrível a sala de aula. Meu Deus, que sala é essa, bonita. Uma coisa diferente, o quadro era de giz, que não era comum para mim, né, não era uma coisa comum. E eu lembro muito bem da minha primeira aula de cálculo 1, porque eu fiquei: "Cara, eu tô aqui, tô realizando um sonho". E eu lembro que a nossa professora, que foi a Thaís Jordão, ela chegou no primeiro dia e falou: "Gente,
sejam todos muito bem-vindos", apresentou a disciplina e tudo mais, falou: "Ó, então agora é isso, eu tô saindo para fazer uma viagem de 6 meses, eu não vou ser professora de vocês, quem vai ficar com vocês é meu aluno de doutorado, que é o Vitor". E aí o Vitor começou a dar uma aula que ele não parava de escrever, e eu falei: "Meu Deus do céu, é isso aqui, eu vou ficar doido", no primeiro dia de aula. E o Vitor escrevia, escrevia um monte de propriedade, um monte de coisa, aquela introdução do cálculo 1. E aí depois no final, todo mundo meio que se olhando assim, ninguém se conhecia, né, todo mundo de máscara ainda, porque era 2022, todo mundo se olhando assim meio que desconfiado: "Rapaz, será se é isso mesmo?". Aí a Thaís volta pra sala e fala: "Gente, estava brincando, o Vitor Ó, vai ficar dando trote. só aula só hoje, vocês são doidos? Eu lá vou deixar vocês com aluno de doutorado? Nem pode". E aí ela voltou, aí já ganhou a turma ali e tal, né, mas foi Sim. Ah, que da hora. foi muito legal a experiência. Que bacana, cara. E como foi o período em si, né? Antes de chegar, como foi a graduação como um todo, como foi a sensação de ficar longe da família, né? Porque quando você estava fazendo medicina, você estava morando em casa ainda, né? Com seus pais, provavelmente. Então, como foi Aham, esse momento em que, opa, nesse instante, vocês voltam, eu fico. Como foi essa sensação? Foi. De início é um desconforto, né? Você, pô, tô aham. sozinho aqui. Agora tem que sobreviver pelo menos 4 anos aqui, né? É. O meu pai, ele foi comigo, né, pra USP, e aí eu lembro que no dia que ele foi embora, eu fui lá na rodoviária com ele, também era bem pertinho da casa Aham. onde a gente ficou, e aí ele falou: "Meu filho, tá aí, você tá estabelecido agora, faça o que você gosta", né, foi tipo assim. Aí eu agradeci, né: "Pai, muito obrigado". E aí bateu uma sensação, Pedro, muito parecida com a sensação da primeira vez que eu dirigi sozinho. Eu lembro a primeira Caramba! vez que eu dirigi sozinho, porque foi muito parecido com isso. Foi o meu pai, eu ia com ele para a universidade de carro, ele sempre deixava eu levar o carro, eu já tinha carteira, só que tem aquele início ali, né, meio de medo Uma e tal. transição, E né, aí entre teve um você dia realmente que ter o documento e saber dirigir de é. fato, né? Perder E esse aí eu medo. lembro que nesse dia ele falou assim, tipo: "Cara, encosta bem aqui". Aí eu encostei, aí ele abriu a porta do carro: "Ó, eu tô indo ali, viu, vou pegar aqui um ônibus, te vira aí, boa sorte". E saiu do carro e eu: "Meu Deus do céu, e agora o que é que eu Como é que eu faço?". faço? E foi tipo essa sensação quando ele me deixou na rodoviária, né: "Meu filho, tá aí, realize seu sonho agora". E aí eu lembro que eu voltei pra casa assim: "Meu Deus, eu tô sozinho e tal". Mas eu acho que eu fui muito bem acolhido, sabe, pelo pessoal de São Carlos. Então a família, é claro, a gente sempre sente saudade, né. Tem momentos que você vê fotos de eventos que você queria estar. A minha namorada também ficou aqui no Piauí, então foi um momento que eu ficava tipo: "Poxa, eu queria estar vivendo lá com eles, mas eu também queria que eles vivessem aqui comigo algumas experiências", né. Eu faço parte da igreja adventista, então eu sempre fui para a igreja, tinha amigos por lá também, amigos da faculdade com situações muito similares, né, de distância, né, de família. Então eu acho que a gente foi muito bem acolhido em São Carlos. Eu sentia muito mais, Pedro, acho que na época dos feriados, porque por conta da rotina ali, né, você Sim, acaba aí não as sentindo pessoas muito. que moram aqui no estado, tipo, voltam pra casa num feriado Isso, prolongado, algo do gênero, e você fica, tipo, sozinho, assim, na faculdade, né? é. Esse foi o detalhe. Então eu sentia muito nos feriados, mas eu tive um casal de amigos que eles eram do Amazonas, que praticamente também não voltavam para a cidade deles, que a gente ficou muito amigo, assim, né. Eles foram o Thiago, que é um desses amigos, foi fazer o doutorado em estatística, e a esposa dele foi fazer o mestrado em química. Então a gente acabou ficando muito amigo ali, uma realidade muito próxima, e acho que a gente se apoiava muito, assim, nesse contexto, sabe. A Fora amizade é outros vários fundamental, amigos né? também, né. Amizade É, nesse foi muito período, assim, é importante. fundamental. Ô Ivan, e qual foi a matéria que você mais curtiu durante a graduação? Tipo assim, a matéria que você fala, puta, que matéria da hora. Tipo, você é com gosto pra aula e, por outro lado, qual foi a matéria que assim, nossa, não vejo a hora que acabe isso aqui. Nossa Aham. senhora, se eu pudesse apertar um botão aqui e acabar essa disciplina, eu apertava. Qual foi? Aham. Cara, assim, eu vou citar, Pedro, 2 matérias que eu gostei bastante, e vou citar uma que eu não gostei tanto. Eu gostei de muitas matérias do curso, né, a gente pôde aplicar várias coisas ali, acho que seria até injusto citar só 2, mas eu vou citar 2 pelo contexto que elas apresentam. Uma primeira matéria que eu citaria é a matéria de introdução à computação. Por qual motivo que eu gostei dessa matéria? Quando eu cheguei no curso, eu ficava: "Cara, essa galera de exatas aí toda já deve saber programar, deve saber tudo de programação".
eu não sei nada. Eu sei ligar um computador aqui e sei, é isso, mandar e-mail eu sei, mas programação eu não me identifico com isso. E aí, quando foi na primeira aula de introdução à programação, foram 2 professoras que depois eu tive, até a oportunidade de fazer outros projetos com elas, que foram sensacionais, que é a Marina Andretta e a Franklina. E, cara, elas eram incríveis. E eu lembro no primeiro dia de aula elas falarem assim: "Pessoal, eu sei que muitos de vocês estão pensando, mas eu não sei nada de programação". Aí eu: "Rapaz, acho que não Opa, tá tá falando falando comigo". comigo? Sou eu. Aí: "Não se preocupe, a gente vai ensinar vocês do zero". E aí a gente aprendeu a programar em C, e foi, assim, uma disciplina que pra mim foi marcante. Talvez nem tanto porque eu gostasse de programação, mas porque a gente foi muito bem acolhido por essas professoras. Então acho que para mim foi muito marcante por isso, sabe? Por isso de, tipo assim, elas, professoras que sabiam muito, mas que foram super humildes para ensinar quem não sabia nada, que era o meu caso. Então, para mim foram exemplos assim, né? Talvez mais pelas professoras do que pela disciplina em si. Então foi, para mim foi uma matéria muito marcante. E uma outra disciplina que para mim foi muito marcante foram as disciplinas de licenciatura em matemática, de fato. Né? Todas elas foram disciplinas onde eu pude aprender muito. Na USP de São Carlos, infelizmente, a gente não tem tantos professores assim de licenciatura. Agora tem 3, né? Mas teve um período aí que só tinha 2. Mas tem o coordenador do curso de licenciatura, que é o professor Denner, ele deu uma disciplina para a gente de didática. E para mim essa disciplina foi sensacional. Por qual motivo? A disciplina de didática, ela é uma disciplina que exige muita prática, né? Então ele chegou no primeiro dia e falou: "Pessoal, eu vou ensinar vocês várias metodologias ativas, várias coisas aqui e tal, só que não vai ser uma aula teórica, vai ser uma aula prática". Então o Dere chegava, ele ficava ali 10, 20 minutos explicando a teoria da coisa. Ó, é assim que funciona essa metodologia ativa. E as outras 3 horas de aula, que era uma aula de 4 horas, as outras 3 horas e 40 de aula praticamente, a gente ia praticar essa metodologia ativa. Que legal. Então, tipo assim, pra mim, cara, foi uma coisa que fixou tanta metodologia ativa, porque foi sensacional isso daí. Então, tipo, ele explicava ali, por exemplo, chegava: "Ah, tem a rotação por estações, funciona desse jeito, vamos praticar". E até hoje eu lembro o que é que tinha. Eram 4 mesas, era uma aula de geometria, em uma das aulas a gente tinha que discutir quais eram as planificações do cubo, em uma outra a gente montava um cubo, em uma outra a Olha que legal. gente resolvia questões relacionadas à geometria espacial, e a gente ia rodando ali, entendeu? Aí tinha uma outra que era pra gente fazer meio que um debate. Aí tinha uma outra que era o Word Café, que era você meio que vai comendo e discutindo ao mesmo tempo. Cara, então pra mim foi muito marcante essa disciplina, porque eu vi ali um professor que realmente estava mostrando as metodologias ativas. Não ficava só na aula ali escrevendo o Sim. que que eram elas, entendeu? Então pra mim Que, foi muito marcante, foi infelizmente, em importante. cursos de licenciatura é comum, né? Tipo, aulas de didática ser uma das aulas com menos didática do curso. É. Então, infelizmente, é algo comum. Mas, pô, fico feliz de saber que esse não foi seu caso, né? Que legal, cara. Foi essa disciplina foi sensacional, assim como várias outras também, né, que eu poderia citar. Mas agora das que eu menos gostei, eu acho que foi uma disciplina específica, que foi a disciplina de álgebra 1. Essa disciplina foi a disciplina que é teoria de grupos, os negócios lá, que eu estava boiando, assim, e acho que não era só eu, boa parte da turma também. E aí o professor acabou depois saindo, né, da USP, eu acho, não sei, ou foi transferido porque teve Caramba. muito problema com esse professor. E aí, enfim, mas foi só essa experiência assim negativa, né? De resto, no geral, foram Que maravilha. excelentes disciplinas, né? E você mencionou lá no começo da conversa que você está trabalhando no Instituto Dom Barreto, né? Numa escola do grupo. Como que está sendo esse momento pós-formado? Você está dando aula no ensino médio, ensino fundamental? Como é que está sendo sua atuação? Aham. Cara, quando eu estava no terceiro ano de curso, minha antiga diretora, que é a Marcela, né, que é a dona do Instituto Dom Barreto, ela falou assim: "Ivan, e aí meu filho, você não vai voltar para o Piauí não?" Ela jogou essa mesmo, assim, no Instagram, né. Aí eu falei: "Não, Marcela, eu vou, mas é que eu tô no terceiro ano do curso, né, ainda falta mais um ano". Aí ela: "Ah, porque a gente quer você trabalhando aqui". E aí eu: "Ah, pois vai ser um orgulho pra mim e tal, lugar que eu sempre queria trabalhar e tudo", beleza. Aí morreu aquela conversa, né. Aí quando estava perto de me formar,
lá por setembro, outubro do ano passado, eu falei: "Cara, e aí, eu vou mandar mensagem lá pra Marcela ou não vou? Ou vou lançar aqui, né? Oi Marcela, Vou tudo bem? relembrar Então, é que eu ela. me informo, né". Oi sumida, né, tudo bom aí? Aí eu falei: "Marcela, e aí, a proposta lá tá de pé?" Ela: "Meu filho, é com certeza, a gente tá ali analisando desde que você foi aqui". Aí eu: "Pois Marcela, bora seguir em frente". Aí ela: "Não, pois vai dar certo, vou te chamar no WhatsApp". Aí a gente conversou e tal. Isso, Pedro, eu acho que foi por setembro, outubro, mais ou menos, e aí ficou naquela. Aí eu fiquei: "Cara, e aí?". Aí passou um tempo e nada da Marcela falar mais nada. Aí eu: "Rapaz, será se vai dar certo mesmo?". Aí pensou que não, meu amigo, do nada, o coordenador de matemática entrou em contato comigo, falou: "E aí, Ivan, Ufa, tudo aí bem, bateu o cara?". alívio, né, você ufa. Aí aí ele: "Ivan, cara, eu posso falar contigo?". Falei: "Pode, professor, com certeza". Ele: "Ah, pois vamos marcar para sexta-feira, tipo 14 horas". Aí eu: "Vamos". Eu falei: "Rapaz, o que é que esse cara vai perguntar para mim? Vou estudar aqui tudo que dá para eu estudar aqui pra eu se ele fizer pergunta de matemática aqui eu vou saber". Aí aquele medo assim, né. Nadinha, pô, ele me ligou de boa, falou: "E aí, Ivan, tudo bom? Cara, que legal, você vai trabalhar aqui. E aí, como é a USP?". Um paizão assim, sabe, Sim. paizão mesmo. Aí ele: "Ó, Ivan, é porque a gente está começando com um projeto aqui na escola, que é o projeto da matemática básica. A gente já tem muito forte a álgebra e a geometria, só que a gente quer botar uma disciplina de matemática básica para os alunos relembrarem conceitos que eles viram em séries anteriores. Porque a gente viu que era uma necessidade, às vezes revisar uma porcentagem, progressão aritmética, coisas mais simples, mas que são importantes, né, são basilares ali. E aí a gente está com uma turma do nono ano para assumir, as turmas da manhã, e são 5 turmas no total. Aí tu vai ficar com 2 aulas por semana e tudo. Então, no total, Ivan, o que a gente tem para ti agora no início são 10 aulas semanais. Aí, tu topa? Aí eu falei: "Professor, mas é com certeza, meu amigo, pode dizer aí, diga só o que é que você quer que vai dar certo". Aí ele: "Pois, rapaz, tu já vem para o Piauí agora?". Eu falei: "Ah, tá, a partir de tal dia". Ele: "Rapaz, pois quando tu tiver, tu já vem aqui que eu já te apresento a equipe e tudo". Aí eu: "Beleza, professor". E aí, Pedro, eu lembro que na época eu fiquei assim: "Meu Deus, mas só 10 aulas é muito pouco, né". Aí ele falou e aí na própria conversa ele falou: "Ivan, mas não te preocupa, porque vão surgir outras oportunidades para ti". Aí beleza. Aí isso era nono ano, né. Nono ano, matemática básica, 10 aulas por semana. Aí eu vim para o Piauí. Aí quando eu vim para cá, antes de conhecer a equipe, o Afonso entrou em contato comigo de novo, que é esse coordenador de matemática. Falou: "Ivanzinho, meu filho, rapaz, é porque lá no terceiro ano do ensino médio, eu dou uma aula também de matemática básica. É ele que dá essa aula, né. Lá também são 2 aulas semanais e são 6 turmas no total de terceiro ano do ensino médio. E ele falou: "Ivanzinho, eu dou 2 aulas por semana. O que é que tu acha de tu dar uma das aulas e eu dar a outra? Aí tu fica com mais 6 Fo aulas e eu fico dando as outras 6 Falou: "Por aulas". favor, né, é Aí agora". eu: "Professor, mas é com certeza, professor, vamos lá". Aí já aumentou para 16 aulas, né. Aí beleza. Aí eu descobri quando eu cheguei lá, que é uma coisa que eu acho que é sensacional do Dom Barreto, é que eles têm 4 horas semanais, 4 horas aula, né, a hora aula lá são 40 minutos. Então eles têm 4 horas semanais de aula só de reunião dos professores de matemática. Que São maravilha. 2 horários pela manhã, 2 horários na tarde. E o que é que a gente faz, Pedro, nesse período? A gente resolve questões de matemática. Que Cara, é legal. fora de É, série é isso um aí, entendeu? sonho, né, tipo, pô, E a gente é pago por isso ainda, sim, entendeu? é uma hora Então aula ali, né, tá correndo a é hora aula. sensacional, cara, Que legal, cara. sensacional. E aí eles fazem ali, né, montam ali algumas questões bem interessantes, os professores sempre levam ali curiosidades, e por vezes a gente também, às vezes nessas aulas, a gente planeja alguma coisa juntos, tipo: "Ah, vamos ver como é que tá o andamento da disciplina". Então essa disciplina que eu dou, por exemplo, que é de matemática básica no nono ano, eu sempre converso com o outro professor que dá no período da tarde. Qual o Pra momento que a gente consegue conversar? Nesses momentos de pra reunião, alinhar, assim, né, tipo: "Ah, o que para você tá dando aí eu alinhar. também Então a tô, gente vê então". como tá também no terceiro ano, né, então eu vejo junto com o meu coordenador, que é o Afonso, a gente sempre vai combinando para estar alinhado, pra gente falar a mesma língua, né. E aí a gente tem um contato com os outros professores de matemática, das outras séries, então é um momento muito bacana, sabe, eu acho que é super interessante, assim. Que legal E aí ter eu essa fiquei então experiência. então eu fiquei com essas 16 aulas, mais 4 aulas de reunião, né, então ficou 20 aulas no total. Aí beleza.
Aí vai ouvindo aí a história. Aí nisso, Pedro, eu comecei a dar aula também numa outra escola aqui da cidade, que é o São José, que é uma outra Tá. escola muito boa também. Minha tia tinha uns contatos lá e aí eu fui dar aula lá. Lá eu também dou essa disciplina de matemática básica, né? Só que lá é uma escola que tem menos turmas, né? Então, tipo, eu dou aula no sexto, sétimo, oitavo ano do fundamental de Certo. matemática básica. E lá eu dou aula também no terceiro ano do ensino médio. Então eu fui para lá. Aí lá eu dou mais aí umas 20 aulas, eu acho. Ah, não, 20 não, umas 15, umas 15 aulas. Aí no Dom Barreto, o professor Afonso falou comigo e disse assim: Ivan, é que tem aqui um projeto do Dom Barreto. Toda vez ele chega assim, né? Ivan, tem um projeto aqui que é o IDB Resolve. Como que funciona? Alguns alunos têm maior dificuldade na álgebra, né? Principalmente, que é bem difícil lá do Dom Barreto. E aí os pais, eles geralmente contratam professores particulares para darem aula, né, para esses alunos. Só que às vezes, por ser uma disciplina muito difícil, às vezes nem todo mundo consegue e tal. Então a gente aqui no Dom Barreto, a gente oferece o IDB Resolve, que é como se fosse uma aula particular, só que com Tá. professores da própria escola, né, que aí os pais confiam mais e Sim, tal. sim. Lá é uma escola que a gente até chama família Dom Barretano, né, porque é bem familiar o negócio. Então, ter você dando aula aqui ia ser muito legal, porque você é ex-aluno da escola, antigo aluno da escola e tal, então os pais vão confiar. O que é que você acha de assumir mais 8 aulas? Que seriam 4 aulas para o nono ano de álgebra e 4 aulas para o oitavo ano de álgebra. Falei, professor, bora, vai dar certo. Aí já aumentou para 28. Aí quando foi agora, já no finalzinho ali de junho, saiu um professor da escola, porque ele passou no concurso do Instituto Federal, né? Então ele Uhum. tinha que ter dedicação exclusiva e tudo mais. E aí o professor me procurou, Ivan, cara, o professor lá saiu. E aí, o que é que tu acha de pegar mais Assume umas as aulas de aulas dele. matemática básica? E você, Mais 6 bora. aulas de matemática básica. Aí eu, bora, professor, vai dar certo. Ele, vai, e as de geometria também. Aí eu, não, professor, agora não dá mais não, porque não tem mais tempo. Eu não vou dormir Senão. nunca mais. É, mas aí foi isso. Aí, tipo, eu lembro muito da conversa dele lá em dezembro. Ivan, não te preocupa, porque vão surgir muitas E oportunidades. realmente surgiu, Falei, né? rapaz, Que surgiram, legal. surgiram. Que bacana. Normalmente fico feliz de saber que para você foi tranquilo, né? Isso, porque muitas pessoas têm dificuldade, né, de sair da graduação e já começar a atuar, né, em sala de aula. Você já conseguiu de boa, né? Justamente pela experiência que você já teve previamente, né? Daquela ideia de, Pô, não foi um tempo que simplesmente foi jogado ao léu, assim, né? Foi um tempo útil porque foi onde você construiu toda essa base e esses contatos também para auxiliar você a ingressar no Barreto atualmente, né? Que legal. Fico feliz em saber que você está aí dando várias aulas e, e você lembra como foi a sua primeira aula? Tipo, já formado? Como foi? lembro, eu lembro. É, a minha primeira experiência, acho que foi bem interessante, porque eu dei aula tanto para o nono quanto para o terceiro ano do ensino médio, praticamente no mesmo dia, né? No nono ano, eu acho que foi tipo assim: quando a gente vai fazer qualquer questão de matemática, e a minha disciplina, né? As disciplinas que hoje eu estou responsável são disciplinas onde a gente faz muitas questões. Você sempre pega questões que, em geral, são muito difíceis para tentar passar para o aluno de uma forma muito fácil, né? Até porque é matemática básica. Então, quando eu peguei a primeira lista do nono ano de matemática básica, eu falei: caramba, isso aqui não é matemática básica, não. É Isso aqui difícil essa tá matemática aqui. matemática avançada. E aí eu lembro que o professor falou assim comigo, né? Ele disse: ó, Ivan, você vai fazer mais ou menos umas 3, 4 questões por aula. Eu ficava, cara, mas é muito pouco. Uma aula de 40 minutos, você vai fazer só questões? É muito pouco. Pedro, meu primeiro dia de aula eu só fiz 2 questões. É bem isso, né? A Porque os gente não alunos tem essa noção, né? perguntavam. A gente No não tem essa início a noção, gente não tem essa exatamente. noção do tempo, né? A gente não consegue perceber o Exatamente. quanto tempo vai levar. Eu acho que é o erro mais comum que existe, aconteceu isso comigo, né? Eu peguei as aulas de física. Aí eu planejei a aula. Nossa, mas eu fiz a aula, tipo assim, completa. Consegui dar, tipo, preparei assim 4 folhas de aula. Consegui dar 1h30, sabe? Naquele período. A gente não tem ainda o controle do tempo, né? Sim. E aí eu lembro que foi muito isso, assim, eu dei, tipo, 2 aulas, mas foi ou 2 questões,
mas foi, tipo, muito tranquilo, assim, os alunos me receberam muito bem, eu já expliquei logo um pouquinho da minha vida, né, falei sobre essa questão de que eu era ex-aluno da escola, então eu já sabia que era difícil mesmo, que eu era apaixonado pela escola e sou de fato. E quando eu fui para o terceiro ano do ensino médio, aí foi uma outra realidade, porque no terceiro ano é outra tensão. No nono ano eles só querem passar de ano. Sim. No terceiro ano não, eles estão ali É o lutando vestibular, né? pela vida deles. É, o bicho tá pegando. Então, eu chegava lá no Dom Barreto, eles têm uma turma que chama Turma FUVEST, que é a turma para quem tá se preparando para fazer o vestibular da USP, né. Então quando eu cheguei e falei que era formado na USP, aí é outra coisa, entendeu. "Poxa, o cara é formado na USP, que legal, né, ex-aluno, então é nossa meio que nossa situação aqui também". Então é uma turma que eu tenho muita proximidade, assim, com os alunos, eu sinto que eles prestam até mais atenção na minha aula, parece, porque acho que tem essa proximidade. Mas eu acho, Pedro, que até uma experiência que eu poderia contar, é que quando eu cheguei formado, eu cheguei muito assim: "Ai, sou formado na USP, pô, eu sei é tudo agora, meu amigo. Pode trazer a questão que quiser aí que eu vou saber". Meu Sofri pra amigo, já no caramba lá. primeiro dia já no primeiro dia já me derrubaram do cavalo, já me pediram uma questão que eu não sabia nem pra onde é que ia. E aí eu falei: "Cara, espera aí, eu tenho que manter minha humildade, não é assim É. não que funciona, não é assim que a banda toca não". E aí eu sinto que hoje, é até uma coisa que eu sempre converso com os outros professores, né, falo: "Gente, eu às vezes tenho muita dificuldade", tipo, às vezes a gente tá lá na sala, que lá no Dom Barreto tem uma sala só dos professores de matemática. Às vezes a gente tá lá na sala, eu vejo o aluno chegando pedindo questão e os professores desenrolam numa boa, assim, sabe. Falei: Direto, "Cara, né? será se um dia eu vou chegar no nível desses caras, pô? Os caras parece que nem lê a questão já sabe resolver". E aí eu fico às vezes eu converso isso com os professores, né. E mas acho que tudo é um processo mesmo, né, só um semestre É. agora que eu tenho como professor formado, então no fim aí vai dar tudo certo, mas tá sendo, Não, assim, muito com o legal a tempo, experiência. né, e a prática em si, cara, você acaba Sim, pegando o modelo da questão, né, com o tempo, assim, praticando bastante, né, resolvendo vários exercícios em aula, em casa, então, pô, não tem como você não, depois de um certo período dando aula, né, em atividade, você acabar matando essas questões rápidas, né. Eu sei que, assim, tem uns professores meio alienígenas, assim, né, tipo, uma questão é. do ITA, assim, de outro planeta, o cara bate o olho e resolve. Você, caramba, cara, e que é da onde veio esse cara, mano? Mas eu entendo essa preocupação, mas eu acho que é com o tempo mesmo, não tem outro segredo, né? Com o tempo e estudando e resolvendo essas questões e praticando, a gente vai chegando lá. Bom, ô Ivan, você tá agora atuando, né? Então, nos colégios, tá dando aula pra caramba já. E você pretende fazer mestrado futuramente? Quais são seus planos futuros, na educação? Aham. Cara, eu pretendo bastante, tem até outro fator, que esse professor, que é o meu coordenador lá no Dom Barreto, de matemática, ele também é professor da Universidade Estadual aqui do Piauí. E lá ele é um dos coordenadores do Profimate, né, que é Ah, que o legal. mestrado profissional. Então eu penso muito em fazer o Profimate, que é o para quem não sabe, é o mestrado profissional da área de matemática, Sim, então é um mestrado bem mais acessível para quem já está trabalhando. Eh, Só tem ainda alguns pormenores aí para ajustar, porque lá a maioria das vagas, acho que todas, são só para professores da rede pública, então teria que ter algum cargo aí na rede pública. Mas eu pretendo fazer, né, o mestrado profissional, tipo, boa parte dos professores lá da escola já fizeram, inclusive com o professor Afonso, que dizem que ele é sensacional, que legal. como professor também lá na Universidade Estadual, então é um cara que eu particularmente gosto muito, assim, né, como pessoa, como profissional, é um cara que, assim, não tenho palavras, assim, e acho que é unânime, sabe, é um cara que todo mundo gosta. Então eu pretendo sim, né, Pedro, fazer, mas eu acho que fazer por aqui mesmo. Eu acho que dessa vez eu não vou Tá não vou certo. para tão longe, É, porque e ficar no trabalho e mestrado, né? é. Aham, exatamente. Então eu pretendo fazer o mestrado e seria o mestrado profissional, que as provas devem ser agora pelo segundo semestre, Sim. então Que é pela vou me SBM, né? A SBM que coordena, isso. né? Esse mestrado Aham. Profimate. Tem uns E aí livros, né? existe Eu até uma tenho alguns aqui da coleção. isso. Até a Jaqueline Mesquita, que é a presidente, ela anunciou que teria também o doutorado profissional. Olha Então que não sei legal. como que está isso, mas também teria o doutorado Ah, profissional bacana. pelo mesmo E mesmo o programa. bom de ser profissional é que realmente você precisa ter um vínculo, né, empregatício em sala de aula. Agora Aham. você comentou que o Profimate precisa ter vínculo público, né? Eu não sabia disso.
mas é interessante comentar isso, né? Que o profissional tem dois tipos de mestrado, né? Para o público entender, tem o acadêmico e o profissional, né? O acadêmico é para você fazer uma pesquisa que necessariamente não vai ser aplicada, é uma pesquisa mais acadêmica, não tem uma aplicação direta, digamos assim. Já o profissional, a ideia é ter um produto educacional no final do mestrado, né? Então, é realmente mais voltado para quem está em sala de aula, que tem grande diferença, né? Se você fazer um mestrado profissional em matemática pura, não vai te ajudar quase em nada para você melhorar como professor, né? E isso que é curioso e às vezes é contraintuitivo, né? Você pensa, ah, não, se eu fazer um mestrado em matemática pura, eu vou me tornar um professor melhor. Não necessariamente, né? O que você vai estudar ali é outra área, né? Outro ramo do conhecimento. E é interessante ter um mestrado profissional, eu também penso bastante em fazer um mestrado profissional. Tem um programa na USP de São Carlos, que é de ensino de matemática, da, da USP de São Paulo, perdão, que é de Aham, ensino de matemática, e eu pretendo também futuramente fazer esse curso. Interessante. E Ivan, você tem um canal no YouTube também, né? Pô, vai estar na descrição aqui. Como foi começar esse canal? Você mencionou brevemente que você começou a fazer os vídeos para o pessoal do que você dava monitoria, né? Mas como foi o aham, início do canal assim? Você poder resumir um pouco para não ocupar tanto tempo seu assim, porque a entrevista já tá tá. longa, mas eu queria saber como foi o início do canal e como manter uma rotina de publicações. Que, pô, é Aham, complicado, né? Quando você tá de boa, vai, tipo, na graduação, você não tá de boa 100%, mas você tá mais tranquilo. Você consegue publicar aham. os vídeos, né? Mas dependendo da situação de emprego e tudo mais, você começa a deixar de canto assim, quase deixando pegar pó em cima do canal. Como é ter essa rotina de publicação? Como, se você puder me dar uma dica também, que eu vi que você tem um monte de vídeo publicado, eu ainda tenho poucos aqui, eu não consegui ainda manter uma rotina exata de publicações, e como começou o canal? Nossa. O canal, Pedro, na verdade, ele já passou por muitas alterações, né? Mas eu acho que quando eu peguei mais firme mesmo, foi na época da pandemia, para poder gravar vídeos para os meus alunos, né? A princípio, naquele período ali que estava nebuloso, ninguém sabia como que ia ser. Os professores lá da minha escola falaram: ó, grava uns vídeos, posta para eles em alguma plataforma, até a escola adquirir a própria plataforma dela e tudo mais. E aí eu comecei a gravar e comecei com edições assim bem pífias assim no Windows Movie Maker, que é o editor de vídeo do próprio Windows, muito fraquinho, botando uns memes, os alunos gostavam, né? Mas assim muito mal editado mesmo. E aí eu comecei a gravar esses vídeos, né? Então era mais de biologia na época para os meus alunos. Só que aí quando eu fui para a USP, aí eu mudei um pouquinho. Aí eu meio que ocultei todos esses vídeos que tinham lá no canal, né? Que eram ainda da parte de biologia. Eu ficava, né, cara, eu quero mesmo ter um canal de educação geral, então eu posso deixar os de biologia aqui, mas eu acho que eu quero ter uma coisa mais nichada. Então eu comecei a fazer coisa mesmo da USP. E aí o primeiro vídeo que eu gravei do canal não foi muito sobre a USP, foi o Desistir de Medicina do nono período. E aí eu expliquei, falei, gente, ó, esse vai ser o único vídeo do meu canal que eu vou realmente falar sobre isso. E de fato acabou sendo. Mas aqui tá tudo. Aí eu contei basicamente isso que a gente conversou na entrevista. Sim. E aí depois eu comecei a gravar vídeos sobre a USP. Por quê? Eu sentia muita necessidade, quando eu fui para a USP, de encontrar vídeos falando sobre a cidade de São Carlos. Então, vídeo para os estudantes, para quem estava vindo de fora Ah, entender um pouquinho da cidade. Saber onde fazer compra, o que, que era a USP, que muita gente tinha curiosidade, qual a melhor imobiliária para alugar. Então, eu comecei a dar essas dicas assim para o pessoal e começou a ter um bom retorno. Então, tinha uns vídeos assim bem visualizados. Só que aí, com o tempo, eu fiquei, cara, e agora? Vou fazer o quê? Porque não tem mais o que mostrar. Eu mostrei um monte de coisa, tá ficando repetitivo. Eu falei, vou começar a explorar um pouquinho da minha área, que é matemática. E aí eu comecei a fazer live pro Enem, né? Na época eu fazia umas lives. E para mim isso foi muito bom, nem tanto pelos espectadores, teve bastante gente que assistia, mas acho que muito para mim mesmo melhorar como professor e tal, para dar as aulas. Então foi muito positivo. E aí eu fazia então essas lives, aí depois eu comecei a resolver questões lá e tal. E aí quando eu vim para cá, antes de vir para cá, como que eu mantinha essa rotina de postagens? Eu geralmente gravava no domingo mesmo. Eu tipo gravava 5 vídeos para sair um segunda, um terça, um quarto. E eu gravava, já editava, já deixava tudo programado, né? Que o YouTube dá essa possibilidade pra gente.
Só que aí quando eu vim pra cá, eu meio que dei uma parada, então eu tenho que voltar a postar, porque eu não tenho tempo agora, como a gente falou, dando aí 1 trilhão de aulas, tá meio difícil arrumar um tempo, mas eu queria voltar a postar, sabe? Principalmente questões, hoje em dia, quando a gente tem esse contato na escola, a gente vai pegando questões mais difíceis, né? Eu acho que seria interessante voltar com algumas postagens. Eu comprei até um tablet para ver se melhorava isso daí, para ficar mais bonitinho lá o desenho e tudo. Mas estamos no processo aí. Vamos ver se daqui a Tá pouco certo. volta, falar de outras coisas também. E como você mencionou realmente, né, os vídeos, né, as videoaulas que a gente grava, auxilia muito a gente, né? Auxilia muito a gente como professor, porque é uma prática ali, você está praticando o ensino, né, de certo modo. Beleza, você não tem aquele retorno direto que você tem no presencial, mas você pratica bastante, tanto matemática, você aprende mais matemática, quanto a organização do pensamento, né? Até a organização de quadro e tudo mais, você te ajuda muito. E antes de começar a gravar, que a gente estava mencionando, e serve como um portfólio, né? Eu não sei, pelo menos eu nunca ouvi direito. Conheci um colega que tinha, mas são poucos os professores que possuem um portfólio, né? Normalmente é o currículo ali, mas o portfólio em si não é muito da nossa área, né? Mais, sei lá, a galera artista que tem um portfólio, algo do gênero. Mas isso serve como nosso portfólio, né? Profissional. A gente pode mostrar isso, né? Apresentar para os futuros empregadores. Que legal, Ivan. Fico muito feliz em saber que você tá aí feliz, contente. Obrigado pelas dicas do canal, tá anotado aqui, vou ver se eu gravo também. O ideal é ter gaveta, basicamente é isso, né? Tipo, ter uns 5 vídeos já gravados ali, né? Tem que aumentar essa frequência de gravações. E para finalizar e não ocupar mais o seu tempo, inclusive muito obrigado novamente por você ter aceitado aqui a entrevista. Eu gostaria que você desse 3 conselhos, 3, porque 3 não sei, mas 3 eu acho um número bacana. 3 conselhos para a pessoa se tornar um bom professor. O que que você acha, atualmente, o que é essencial para a pessoa ser um bom professor? Aproveito para agradecer o convite, né? Eu fico muito honrado aí pela oportunidade, né? Por você ter me escolhido. Eu fico muito feliz mesmo. Sempre para mim é um prazer falar sobre educação, né? E tudo. Cara, sobre conselhos para ser um bom professor. Eu acho que eu também estou precisando desses conselhos ainda. É, aí, eternamente vamos precisar, né? Sim, Mas eu acho que da pouca experiência que eu tenho, eu poderia falar. O primeiro deles, acho que ouvir os alunos. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Muitas vezes o professor, especialmente o professor de matemática, pode ser visto ali como um professor muito distante, né, do estudante, porque é aquela disciplina que tem que ser tal. E eu acho que tem que ter respeito dentro de sala de aula, é algo que eu também não abro mão, mas eu acho que de alguma forma você tem que ter alguma proximidade dos seus alunos, né? Escutá-los, ouvi-los, também não deixando passar muito do ponto para, enfim, continuar aquela figura, né? Que é uma autoridade, o professor dentro da sala sim. de aula, mas eu acho que isso de ouvir o aluno é algo que é muito importante. E eu posso dizer que quando eu ouvi os meus alunos, eu aprendi muito também, inclusive sobre matemática. Por várias vezes eu resolvi questões assim de um jeito muito mirabolante, que era muito mais difícil do que os meus alunos propuseram. Então, às vezes, quando eu vou corrigir prova, eu estou pensando numa resolução de um jeito, um aluno vem e me apresenta uma resolução 1000 vezes melhor que a minha, e eu até boto pô, parabéns, que ideia genial e tal lá na prova, porque é sensacional. Então, acho que ouvir o aluno é um conselho que é interessante. Acho que um segundo conselho é nunca deixe de estudar. Eu acho que quando a gente é professor, profissional de alguma outra área, esse é um conselho que sempre é válido. A matemática ela não tem mudado muito ao longo dos anos, né? Pelo menos a da escola, o que a gente aprende de teorema e tudo são coisas que alguém já descobriu lá no passado, como diria Clóvis de Barros, a gente só tem que aplicar, né? Mas, Exatamente. E mesmo assim temos dificuldade. pois é, mas eu acho que nunca deixar de estudar. Como eu estava falando, né? No primeiro dia que eu entrei em sala de aula, eu achei que já sabia tudo. Na verdade, eu vi que eu não sabia era quase nada. Então, hoje eu sempre reservo um tempo ali do meu dia para poder fazer questões. Então, tem uma apostila que sempre me dão lá no Dom Barreto, né? Os professores sempre são muito solícitos. Então, sempre estou resolvendo questão, estou pesquisando por fora, estou estudando um teorema novo para poder aplicar na sala de aula, porque eu acho que você sempre precisa estar atualizado, né? Então, acho que estudar é uma coisa que é muito importante. Reservar um pedacinho ali do seu dia para poder, enfim, fazer isso, né? Estudar, ouvir os alunos. E eu acho que
Um terceiro ponto, Pedro, que eu falaria para você ser um bom professor, cara, eu vou falar de uma coisa que talvez não está associado muito à sala de aula, mas é uma dica que vai valer para qualquer pessoa. Eu acho que é tirar momentos para você também relaxar um pouco, sabe? A nossa sociedade hoje ela tá muito acelerada, né? Tá muito na correria e tal. Enquanto professor, eu sinto muito isso, porque você tem que fazer prova, você tem que planejar aula, você tem reunião para ir, você tem treinamento, você tem que dar suas aulas e trabalhando agora em 2 escolas, tem o tempo do deslocamento, então às vezes a minha rotina é uma loucura, assim. E eu vejo que às vezes parar um pouquinho, dar uma relaxada, assistir um bom filme, sair com os amigos, ir ao shopping, dar uma volta, ficar só deitado, isso também é importante para você não ficar doido. Então é uma coisa que eu acho que é muito válida, seria essa outra dica para você ser um bom professor. Porque se você vai para a sala de aula estressado, você vai querer, sei lá, fazer o que com o seu aluno, você não vai ser um bom professor, você vai estar dando uma aula horrível, medíocre. E você não Então acho que consegue tirar esconder esse isso, né? É complicado. A gente tem é. coisas que a gente não consegue esconder dos alunos. O desânimo, o estresse. É difícil você tentar esconder isso. Os alunos notam, né? Aham. Realmente esse momento de descompressão é essencial mesmo. Concordo. Exatamente. Então acho que seriam essas 3 dicas aí. Pô, muito obrigado, Ivan, novamente. Agradeço pela entrevista. Desculpa aí ter ficado tão longa, mas o papo estava muito bom aqui, tá? E, pessoal, vou Não. deixar o link das redes sociais aqui do Ivan, tá? Para vocês poderem seguir e tudo mais. É isso, Ivan. Muito obrigado. Valeu, Pedro, tamo junto, gente. Um abraço.